que, apesar de a psicologia ser anticristã, tantos cristãos, tantos pastores aderiram a ela, porque eles abandonaram a Bíblia como preceito epistemológico, como fonte última de autoridade para julgar toda a realidade. Você não entendeu muito? Não tem problema. Fica aqui comigo que eu vou explicar para você. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vamos começar assim. Convenceram os cristãos que a ciência é neutra. É engraçado isso, a gente já falou aqui no meu canal muito sobre educação. Educação não é neutra. E muitas pessoas já entendem, já entenderam isso, a educação não é neutra. Mas eles pensam que a ciência é. Não é. Sempre tem uma filosofia antes da ciência. Por exemplo, é possível conhecer? Antes de começar a observar, você precisa acreditar se é possível conhecer ou não. Gente, por exemplo, como Demócrito, ele acreditava que os sentidos não eram confiáveis. Se ciência tem tudo a ver com a observação dos fenômenos naturais, buscando identificar causas e padrões por meio dos nossos sentidos, como você pode fazer ciência se você crê que os sentidos não são confiáveis para aferir conhecimento? E se eu lhe disser, observe então, vamos observar. Observe, você ficará parado dizendo, o que eu devo observar? Devo procurar por padrões? Se a resposta for isso, a crença de que há padrões é uma filosofia, é um ponto de partida que vem antes da ciência. Você nunca parou para pensar que foi no Ocidente cristão que a ciência floresceu? Por que será? Susan Bauer dá um exemplo básico do porquê isso aconteceu. Em culturas em que se acreditava que choveu porque Zeus ou algum deus está triste, não se faz muito progresso, não se fez muito progresso. Afinal, por que estudar os fenômenos naturais em busca de causas e padrões se você parte do pressuposto de que a chuva é o resultado do ânimo inconstante dos deuses? Tá vendo que o ponto de partida, os pressupostos epistemológicos, eles são importantes? Agora, pense na psicologia ou na psiquiatria. O pressuposto de quase todas as terapias, porque são 500 e uma em contradição com a outra, o pressuposto de quase todas as terapias é ateísta, materialista, darwinista. Logo, o homem é apenas matéria. Desse modo, o pensamento está restrito apenas a uma coisa física, o cérebro. Qual a implicação disso? Se é apenas físico, se nós somos apenas matéria, basta algo físico como uma droga para lidar com a tristeza, a ansiedade, qualquer tipo de problema comportamental. Vejamos um exemplo disso, lobotomia. Foi desenvolvida por Egas Moniz, que ganhou um prêmio Nobel por desenvolver essa cirurgia aqui, ó, no cérebro, no lobo central. Partindo do pressuposto darwinista, materialista, de que somos apenas matéria, ele deduziu, logicamente, que o pensamento também era material. Logo, para consertar um pensamento ruim, bastaria uma cirurgia no lobo central. É como se o pensamento errado fosse apenas um fio desencapado aqui no cérebro, que, se consertado, voltaria a pensar, a funcionar normalmente. Qual foi o resultado dessa cirurgia da lobotomia? As pessoas passavam a vegetar. O ex-psicólogo Richard Gans disse o seguinte: afirmar, não falo de Deus na minha terapia, não é neutro. É sim uma afirmação poderosa sobre Deus. Ele não é importante o suficiente para ser mencionado no aconselhamento. Ele continua, afirmando que não há neutralidade. Crenças sobre a humanidade, Deus, valores, sempre entram no aconselhamento. Agora, deixe-me fazer um paralelo aqui. A revolução sexual nos Estados Unidos foi iniciada por gente como Margaret Sanger. Ela acreditava que a moralidade sexual cristã era repressora e fazia mal ao homem. E ela chegou a dar uma base científica para a libertinagem. Nos dias de Sanger, os cientistas tinham descoberto as glândulas, e ela concluiu que o desenvolvimento humano saudável dependia do livre funcionamento das glândulas. Isso lhe sugeriu que a restrição sexual era danosa sob a ótica da fisiologia. Ou seja, o que ela estava dizendo? Não, a ciência é neutra. E estamos aqui falando sobre biologia. Não, mas é comportamento sexual. Não. Biologia. E aí, você é contra a ciência, seu ignorante, seu gonorante? A ciência diz, durma com o meio mundo porque suas glândulas estão pedindo. Do contrário, você ficará enfermo. E aí, cristão? Cristão moderno, você aceita isso? É em nome da ciência? Ele está citando glândulas. Ah, é em nome da ciência, mas eu não aceito isso. Por quê? Porque na questão da sexualidade você ainda, cristão moderno, conserva a Bíblia como ponto de partida para julgar. Já na questão da alma e de muitas outras coisas, não. Você abandonou a Bíblia como fonte última de autoridade sobre toda a realidade. Lembra do texto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja,
os pressupostos corretos vêm da Bíblia. O ponto de partida, o princípio, vem da Bíblia. Por que a ciência se desenvolveu no Ocidente cristão? Mais uma vez, porque no Ocidente cristão havia os pressupostos corretos. É o que explica Nancy Pearcey em seu livro A Alma da Ciência, em que ela mostra que no Ocidente até os cientistas que não eram cristãos nasceram em uma cultura com uma estrutura de pensamento cristão, o que lhes dava os pressupostos corretos para fazer boa ciência. A ciência é o estudo da natureza. E para que seja possível, a ciência depende da atitude do indivíduo em relação à natureza. A religião bíblica fornece à cultura ocidental vários de seus pressupostos fundamentais sobre o mundo ocidental. E ela continua, foi a teologia moderna que deu à luz a ciência moderna. Os grandes cientistas, explica Nancy, não estavam apenas realizando investigações científicas, mas também reagindo a ideias metafísicas do mundo, ou seja, eles eram filósofos antes de tudo. Pense, por exemplo, em Newton. Ele era cristão devoto. Não é que ele desenvolveu sua ciência apesar de ser cristão, explica Nancy, mas justamente por ser cristão, pois sua Bíblia lhe deu os pressupostos corretos. E aí, deixe-me avançar e explicar como o cristão moderno deixou de ter a Bíblia como fonte última de autoridade. Newton via o universo como uma máquina engenhosamente projetada, o que apontava para um Criador. Mas os iluministas pegaram as ideias de Newton e as esvaziaram de sua base. Deus! Se para Newton o relógio apontava para o relojoeiro, para os iluministas, o relógio possuía suas leis próprias, imanentes e intrínsecas a ele mesmo. Os iluministas rejeitaram a Bíblia como fonte última de autoridade. Saiu Jesus, entrou a deusa da razão, ídolo estabelecido pelos revolucionários franceses. A partir dali, foi se desenvolvendo a mentalidade moderna, que tem a ciência como fonte última de autoridade. Preceito epistemológico pelo qual toda a realidade será julgada. Isso pariu o positivismo. Teologia e filosofia são a infância da alma, disse Augusto Comte. A ciência natural é conhecimento objetivo, é a única fonte de conhecimento. Obviamente, boa parte dessa galera aí era um povo ateísta. E mesmo aqueles que não eram, viam a Bíblia e o mundo espiritual como uma ilusão. Assim, fez-se uma separação. Mundo de cima, religião, espiritualidade, ilusão. Não trata de verdades objetivas. Na melhor das hipóteses, fala sobre verdade apenas sobre o céu, mas não tem nada a dizer sobre a terra. Se Agostinho tinha uma mentalidade dualista, influenciada por Platão, onde o mundo material era inferior, seria inferior, o homem moderno considera o andar de cima inferior. E boa parte dos homens modernos nem consideram o mundo espiritual de modo algum. E é essa a mentalidade moderna, que moldou, inclusive, o pensamento de tantos cristãos. A Bíblia não tem nada a dizer sobre o mundo material, ou quando tem, ela só pode falar depois que a ciência fala, concordando com ela. Um exemplo, darwinismo. Darwin surge com sua proposta de seleção natural. Mas a cada dia, a ciência verdadeira sepulta Darwin. Agora, se Darwin estivesse correto, deveria existir milhões de seres intermediários, mas não se encontra um. Mas olha que coisa. Em 1912, cientistas surgiram com a prova da evolução, o homem de Piltdown. Ali estaria o ser intermediário, o meio primata, meio homem. Quem não acreditasse seria o quê? Negacionista. Você está questionando a ciência, seu negacionista? O homem de Piltdown ficou por 40 anos exposto para o mundo todo como prova inequívoca, irrefutável da teoria da evolução. Até que foi descoberto fraude. Era uma fraude. Mas e o pastor que embarcou na fraude? Como que ele ficou? Pastores modernos funcionam assim. Se a ciência diz que a grama é rosa, mas a Bíblia diz que a grama é verde, primeiro o pastor moderno concilia. Não. Aqui, grama verde que a gente está lendo na Bíblia é simbólico, é alegórico. A grama é rosa para nós também. Depois, nega o mesmo. Aqui a Bíblia está errada. É aí que tem muito a ver com o surgimento também do liberalismo teológico, crença que afundou a Igreja Europeia no buraco. Afinal, a ciência é a fonte última de autoridade. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia não é um livro científico, mas ela não pode estar errada cientificamente. Afinal, o mesmo Deus que criou o mundo material é o Deus que escreveu a Bíblia. E os pressupostos e as soluções dadas pela psicologia são antagônicas à fé cristã. Deixe-me dar um exemplo de como que os cristãos estão negando abertamente a Bíblia, porque adotaram a ciência, e na minha opinião, eu já fiz aqui vídeo falando que a psicologia não é ciência, mas enfim, os cristãos estão negando abertamente a Bíblia porque adotaram a ciência como fonte última de autoridade. Pense, por exemplo, na questão da ansiedade. O texto é claro.
em afirmar que a ansiedade é pecado. Até antes aí do advento da psicologia, se você procurasse, pesquisasse, qualquer comentarista ia chamar a ansiedade de falta de fé. O doutor Daniel Berger, em seu livro A Verdade sobre o TDAH, afirma: se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Se a Bíblia diz que a ansiedade é falta de fé, portanto é. Não, pastor! Tem duas ansiedades, dizem os pastores e os cristãos modernos que querem adequar a ciência, a Bíblia, ou melhor, a Bíblia à ciência. Ah é? Tem duas. Qual o critério para diferenciar? Pense na tristeza, até mais simples de explicar. Tem, dizem os pastores modernos, a tristeza normal e a tristeza transtorno. Qual o critério para diferenciar? Qual é a tristeza que Jesus consegue lidar e qual é a tristeza que Jesus não consegue lidar? Porque Paulo disse: Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda. Lê de novo. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Ou o que diferencia Davi, que perdeu tudo, chorou até não ter mais forças, mas encontrou consolo por meio de sua fé, reanimando-se no Senhor. Qual a diferença dele para os cristãos atuais que não conseguem se reanimar, não conseguem utilizar a sua fé para superar problemas infinitamente menores do que aqueles enfrentados por Davi? Enfim, qual é o critério para separar as duas tristezas? E quem estabelece? Com base em quê? Como disse Allen Francis, um dos papas da psiquiatria, diretor do DSM-4, nem ele sabe o critério. Temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais. E sobre tristeza, ele confessou: não há como demarcar uma fronteira nítida entre as formas mais brandas de depressão clínica e as mais severas de tristeza corriqueira. Pois bem, esse ídolo moderno chamado psicologia entrou na igreja quando os pastores, apesar de afirmarem crer na Bíblia como única regra de fé, eles não a colocam mais como fonte última de autoridade para julgar toda a realidade. E foi isso que moldou um Ocidente livre e próspero. A perspectiva de que a Bíblia é a fonte última de autoridade. Recomendo um documentário espetacular do Francis Schaeffer, Como Viveremos. Ele mostra exatamente isto. A Bíblia como fonte de autoridade construiu sociedades livres e prósperas, influenciando e dando fundamento, ponto de partida correto para toda a cultura. Não apenas ela é a fonte de autoridade sobre o céu, ela é a fonte de autoridade sobre o mundo. Afinal de contas, no Salmo 24, o que Deus disse? Minha é a terra e os que nela habitam. Como podemos então separar aquele que é a fonte de todas as coisas, de todos os conhecimentos? Paulo não disse? Porque dele, e por ele, e para ele são o quê? Todas as coisas. Portanto, a Bíblia é a verdade sobre toda a realidade, o fundamento correto sobre o qual nós edificamos as nossas vidas individualmente falando e a sociedade de modo geral, e a cultura de modo geral.